Muitas pessoas reclamam do governo Bolsonaro, reclamam do próprio presidente Jair Bolsonaro. Eu também tenho as minhas reclamações com relação ao governo e em relação ao presidente. Mas se tem uma coisa que eu não posso reclamar de Bolsonaro é a falta de conteúdo. É impressionante como o Bolsonaro gera conteúdo, gera notícia, gera polêmica, e aí eu consigo vir aqui fazer os meus vídeos e dar algumas explicações, fazer alguns comentários quando necessário. E eu fico pensando o que eu vou fazer, né, se eu ainda estiver no YouTube quando o governo Bolsonaro acabar, porque ele é uma fonte quase inesgotável de assuntos. Todo dia tem alguma coisa aqui que a gente pode vir comentar. Nunca falta pauta com Bolsonaro na ativa. E é por isso que eu estou fazendo um segundo vídeo, porque nós tivemos hoje à tarde um assunto muito quente, que foi a reforma da Previdência. O projeto foi entregue ao Congresso, mas eu não vou falar sobre a reforma da Previdência, eu vou ter que falar da reforma amanhã no vídeo de quinta-feira. E eu preciso ainda estudar um pouco mais sobre a reforma. Entretanto, eu já dei uma olhadinha lá e a capitalização está presente na reforma. Era o meu grande temor, mas já era algo esperado que a capitalização, que o regime de capitalização fosse estar presente. Eu vou deixar aqui na descrição um link com um vídeo que eu fiz que eu explico como é esse regime de capitalização e por que ele me deixa tão preocupado. Eu falo até do exemplo do Chile, que foi o primeiro país que privatizou a sua previdência. Veja, esse vídeo é muito importante para que você possa entender, se inteirar e principalmente para que você possa participar com mais propriedade desse debate, que é a reforma da Previdência. Mas como saiu esse assunto, eu vou falar da reforma da Previdência amanhã, eu tive que antecipar o vídeo que eu tinha programado para amanhã. Você deve ter ficado sabendo que ontem, na terça-feira, o governo sofreu a sua primeira derrota na Câmara dos Deputados. Você deve lembrar que lá atrás, em janeiro, o general Mourão assinou um decreto que ia um pouco na contramão da transparência, porque ele flexibilizava as pessoas que poderiam solicitar algum tipo de sigilo em informações governamentais. Isso acabaria afetando a nossa transparência, e é muito importante que um país tenha transparência, principalmente para a democracia, porque assim a população pode verificar as contas públicas, pode fazer as suas análises, pode fazer as suas pesquisas e principalmente pode fazer os seus contestamentos, as suas contestações. E é claro que isso gera algum tipo de desconforto, tem os seus inconvenientes, principalmente para aqueles que são servidores públicos, porque você pode entrar lá no site do Portal Transparência, colocar o nome do servidor público federal e aí vai sair toda a remuneração dos últimos 6 meses desse servidor, com gratificações, bonificações, enfim, sai tudo lá. Então gera esse tipo de desconforto para o servidor federal, mas é muito importante que nós tenhamos transparência para a nossa democracia. E aí o que aconteceu? Ontem o Congresso cassou esse decreto do general Mourão, aplicando a primeira derrota para o governo. Segundo Joyce Hasselmann, que é deputada do PSL por São Paulo, deputada federal, ontem foi um dia muito ruim para o governo. De todos os deputados, apenas 50 deputados votaram favorável ao governo, nesse caso do decreto do sigilo das informações. E todos eles eram deputados do PSL. Mas aí você deve ter parado rapidamente, porque eu conheço você é uma pessoa muito sagaz, e deve ter percebido que 50 deputados votaram favorável, mas o PSL tem mais do que 50 deputados. E você matou a charada, porque nem o partido do PSL, na sua totalidade, votou de modo favorável ao governo. O representante do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, liberou os deputados para que eles votassem da forma como eles bem entendessem. Alguns deputados votaram contra o governo. E o PSL foi o único partido que votou favorável ao governo. Nem mesmo o Democratas, que é um grande aliado de Jair Bolsonaro, é o principal aliado do Bolsonaro, votou favorável ao governo. E aí tem alguns recados, algumas coisas que nós precisamos analisar dessa votação, porque revela algumas coisas e a Câmara mandou um recado muito claro para Bolsonaro. E não é o recado que o Mourão falou que os deputados não gostam dele, né? O Mourão falou em tom de brincadeira, porque foi um decreto que ele assinou, aí Mourão falou que os deputados não gostam dele, se ele fosse o presidente o decreto teria passado, né? Aí ele até mesmo falou, perdeu o Playboy. Mas Mourão falou na brincadeira, não é esse o recado que a Câmara passou. A Câmara passou 3 recados para Bolsonaro e você precisa estar muito atento a isso. O primeiro recado é que os deputados não gostaram da demissão do Gustavo Bebiano. O Gustavo Bebiano era um ministro que tinha um bom trâmite dentro da Câmara, ele tinha um apreço muito grande pelos deputados, o trânsito dele com os deputados era um bom trânsito, ele tinha um apreço grande pelos deputados, os deputados também tinham um apreço grande por ele. E essa demissão não caiu bem,
dentro da Câmara dos Deputados. Muitas pessoas do próprio PSL, incluindo aí, eram contrárias à demissão de Bebiano. O próprio presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que é do Democratas, ele era contrário, ele queria que Bebiano ficasse no governo, mas o governo tirou o Bebiano, ele não é mais ministro. Então isso é uma represália à demissão de Bebiano. Segundo ponto, os partidos, eles não querem que Bolsonaro fique negociando diretamente com as bancadas, com a bancada da bala, com a bancada evangélica, com a bancada do agronegócio. Porque o que acontece? Quando Bolsonaro negocia diretamente com as bancadas, ele tira o poder dos partidos, ele enfraquece os partidos e fortalece as bancadas. Então ele reduz a força dos partidos. E os partidos não olham com bons olhos, não gostam dessa negociação direta com as bancadas. Os partidos querem que Bolsonaro negocie diretamente com eles, primeiramente com eles, para depois eles tomarem as suas decisões. Pular o partido e negociar diretamente com a bancada gera um enorme desconforto para os partidos. E o terceiro recado, e esse é o mais importante, é que a Câmara mostrou que ela pode derrubar qualquer projeto do governo. Ela tem poder para derrubar qualquer projeto do governo, incluindo a reforma da Previdência e também o pacote anticorrupção do agora ministro Sérgio Moro. E como que foi essa votação que derrubou aí, que cassou praticamente o decreto do sigilo? O Rodrigo Maia, pela manhã, ele se reuniu com diversos líderes de partido e ele articulou junto com os demais partidos para que esses partidos votassem contra o governo. Então isso mostrou um enorme poder de articulação do Rodrigo Maia, mostrou força dos deputados e foi um recado muito bem dado, muito claro, na véspera da entrega do projeto da reforma da Previdência. Então a Câmara dos Deputados viu nessa oportunidade uma chance de mostrar para Bolsonaro, mandar um recado para Bolsonaro e isso foi, e esse recado foi muito bem dado. Então Bolsonaro vai ter diversas dificuldades para negociar a reforma da Previdência com o pessoal do Congresso, porque de fato eles têm essa possibilidade, eles têm um poder de articulação e Rodrigo Maia, ele que está mandando ali na Câmara, obviamente que ele é o presidente, mas diferentemente de Davi Alcolumbre, que não tem tanta força assim, Rodrigo Maia mostrou um poder de articulação muito grande para que os partidos votassem contra. Então eles vão possivelmente endurecer a votação da Previdência e aí o governo vai ter que negociar de um modo mais ferrenho, vai ter que abrir um pouco as pernas, usando o termo popular, para que com o Congresso para facilitar essa negociação da reforma que o governo julga uma reforma capital para o bom andamento do mandato do Bolsonaro. Então esse recado foi muito bem dado, o Bolsonaro vai ter dificuldades em negociar, muito porque existe uma desarticulação do Bolsonaro, do governo, com seus próprios parlamentares. Então isso aí vai gerar ainda mais uma dificuldade com relação ao governo para aprovar a medida da reforma da Previdência que eu irei comentar amanhã. Mas o que você achou dessa derrota do governo? Que outros tipos de recado você acha que o Congresso passou para Bolsonaro? Deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo, veja o outro vídeo que eu fiz hoje pela manhã e também o vídeo sobre a guerra híbrida que vai estar aqui na descrição e sobre a capitalização da Previdência, que é um assunto importante que você precisa estar inteirado porque essa discussão vai vir à tona nos próximos dias. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.